Hi, my name is Luciana, and, well, thanks for coming. I always propose these crazy technical talks for whatever reason. Usually, the organization of Fizzly... Oh, eu tenho que falar em português, né? Aqui. Desculpa. Tem gente aqui na plateia me fazendo falar em inglês, que absurdo. Geralmente eu proponho palestras técnicas porque a organização do Fizzly me pede para falar de assuntos técnicos e eles colocam essas salas gigantes, sendo que eu sei que não vai ter tanta gente assim. Obrigada para quem veio. Eu acho que vocês estão doidos. Enquanto eu estava preparando a palestra, eu achei que era uma péssima ideia. Por que a gente mexe com isso mesmo? Bom, antes que vocês percebam no meio da palestra, se eu fosse vocês, eu ia embora, eu não conseguia adicionar nenhuma imagem na minha palestra. Preparem-se, então. Antes de mais nada, eu queria saber por que pessoas resolveram parar aqui. Quem já tem algum conhecimento de glib, GeoBject, digamos, já fez algum GeoBject por algum motivo? Legal. Eu já sabia. Tá. Ok, então talvez dê para andar mais rápido com a palestra. Eu inicialmente propus essa palestra, sei lá, para falar de coisas legais e lembrei o tanto que era difícil, que eu tinha que explicar tudo. Vamos ver se dá para passar rápido. Bom, glib é uma biblioteca de propósito geral que faz o C ficar assim, mais fácil de ser utilizado. Basicamente isso, na minha opinião. Tem strings, funções de tipo e de conversão, cópia, e se a gente vai usar C, é uma boa. Assim. Tá. E GeoBject é parte da glib, e, na verdade, é glib Object System, e eu já tinha até esquecido que era isso. O G é de glib no GeoBject. Bom, ela serve para utilizar objetos em C. E ela foi feita pensando em ser uma coisa fácil para utilizar em outras linguagens. Então, é uma coisa, digamos assim, meio dolorosa de utilizar, mas todo o objetivo do negócio é que seja fácil utilizar em bindings ou com GeoBject Introspection em outras linguagens. Então, tem um motivo, vamos aguentar o esforço que tem que ser feito. Ok. A primeira coisa, então, básica assim, de GeoBject a base é o gtype. É um sistema de tipos da biblioteca GeoBject, na verdade, e que tem tantos tipos fundamentais, que são tipos que não derivam de outros tipos, e aí tem gint, gchar, como tipos herdados, não fundamentais. O gtype quando você declara um gtype, você ensina para ele como construir o gtype, destruir, copiar e, enfim, atribuir valor. E ele te permite herança e interface e várias coisinhas. Gtype, na verdade, é um pouco mais genérico do que um objeto, mas serve para implementar um objeto também. Gtype tem tanto tipos não instanciáveis, que são úteis para coisas como gvalue, e tipos instanciáveis, que são coisas que a gente pensa como objeto. Só um minuto.
Bom, tudo bem. Eu decidi dar só uma passada no que é GValue, que ele funciona como um container para passar dados. Então, vai ser... Eu resolvi falar porque ele existe, porque ele vai ser meio útil depois, mas eu não quero entrar no mérito, assim. Mas um GType pode armazenar qualquer tipo de dados, um inteiro, uma string ou um GObject. Que, ok, a gente já não está falando de GObject? Tá, existe um outro tipo que é GObject. Também pode armazenar uma referência a um objeto, por exemplo. GType é todo construído em cima de estruturas e que um monte de gente me pergunta, mas C, você não programa orientado a objeto? Aí tem que explicar. Orientação a objeto dá para programar em C com orientação a objeto, apesar de não ter o açúcar sintático. Mas, ok, o que nós fazemos em C, a gente usa estruturas. Então, tá. Para implementar objetos em C, a gente usa estruturas para tudo. Uma estrutura inclui o pai como primeiro membro para fazer polimorfismo. Então, você tem uma... quando você pensa, é tão óbvio, assim... Quando eu aprendi, né, o que era herança e como estender algum objeto, você sempre tem tudo do pai. A estrutura simplesmente inclui o pai dentro dela como primeiro membro, então você já sabe onde procurá-lo. Agora, a limitação disso é que a herança você só pode herdar de uma classe específica, porque aqui vai ser o pai que você está referenciando. E isso é implementado da seguinte forma. Tem uma struct para instância e uma struct para classe. Então, eu usei a mesma terminologia do exemplo do tutorial do GNOME, ou sei lá, documentação do GNOME. Olha lá. Então, aqui nós temos a estrutura de instância, que é a primeira. Está apontando para o pai, e aí vai ter um monte de campos, suas variáveis. E a estrutura da classe, que está apontando para a classe pai, e ela tem métodos... Ela contém os métodos que fazem parte da classe. E você pode sobrescrever os métodos simplesmente alocando um método novo para essa estrutura que está aí na instância, né? Que, no caso, aqui está guardando uma callback. É só você colocar outra callback no lugar. Bom, o que eu já falei. Cada classe possui uma estrutura de classe e cada instância vai ter sua estrutura guardando as variáveis, que é de fato o objeto, né? O que a gente entende por objeto. Tá. Exatamente o que eu já falei. Então, tá. Eu coloquei aqui um pouco de código na transparência, no slide, para ver se faz... Depois que eu já falei, faz algum sentido. E quando eu comecei a colocar esse tanto de código, eu mesma fiquei assustada. Peço desculpa de ter resolvido falar sobre esse assunto. Bom, aqui tem as mesmas estruturas que a gente já tinha colocado antes. E tem a estrutura da classe aqui. E tem um monte de métodos que são importantes para a classe. Uma coisa importante é o tamanho que vai ter essa classe. Base init é uma função de init e construtora, assim como classe init, com pequenas diferenças. Finalize...
e tem instance size. Value table são funções de cópia. Enfim, aqui é uma estrutura de classe, certo? Que não necessariamente você vai precisar lidar com tudo, a não ser que você vai fazer uma classe do zero. E a beleza é que provavelmente você não vai fazer uma classe do zero. Mas é interessante saber porque você sabe o que está por trás do que você está usando, né? E as funções de registro de tipo, que é gtype register, provavelmente você nunca vai registrar um tipo fundamental, mas eu pus aí só para garantir. Você precisa saber o pai, o nome do tipo, as informações de tipo e flags, que é basicamente o mínimo para registrar um tipo novo, né? Esse gtype info aqui é tudo aquilo que eu mostrei antes. Tá. Estou basicamente explicando o que eu já mostrei antes. Tá dando para acompanhar, mais ou menos assim? Se vocês quiserem fazer pergunta no meio, pode, ok? Só levanta o braço e tal. Então tá. Isso é mais ou menos o que é gtype. E assim, eu tentei mostrar a estrutura porque um dos tipos fundamentais que existem na biblioteca GeoBject é a GeoBject Base Class. E ela foi registrada daquela forma ali. Então, ela tem Base Init, Class Init e tudo mais. E com implementações que fazem ela ser um tipo interessante de objeto, que é o que a gente pretende usar, na verdade. Bom, é o que eu quero convencer vocês a usar. O GeoBject provê contagem de referência e gerenciamento de memória, que é muito útil para bindings e para usar em linguagens que tem garbage collector também, além de usar em C mesmo. Construção, destruição, propriedades, sinais, eu vou falar de cada um e começar a mostrar mais código. Então, do mesmo jeito que tinha o gtype, tem esse é o gtype do GeoBject. Então, parente é ótimo, o pai dele é um GeoBject, vai ter os seus tipos, isso é uma classe minha, teórica, herdando de um GeoBject. E é só isso. Do mesmo jeito que a gente estava usando um pai teórico antes, agora a gente está usando o GeoBject Class e um GeoBject que é o pai. Teoricamente, a gente tinha que usar isso, desculpa o tamanho da letra, para criar um novo objeto, que é a função getType. Então, blá, 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 getType. E aqui eu vou passar para ele base init, base finalize, class init, class finalize, que são aqueles métodos anteriores. Mas não necessariamente eu preciso passar, que é o que esse exemplo está fazendo. Ele deixa a cargo do GeoBject esses métodos. E, na verdade, você não precisa usar isso. É só para saber o que está acontecendo, o que, de fato, vai ser implementado, mas existe uma macro bonitinha para fazer isso tudo para você, que é gDefineType. Então, isso faz exatamente o que aquilo ali fez. Exatamente o que aquilo ali fez, que está falando que eu estou criando um meu objeto e ele herda de GeoBject. É claro que eu preciso implementar coisas
para ficar interessante, né? Ali estava tudo nu e não fazia coisa nenhuma. Mas vamos por partes. Então, tá. Para criar um GeoObject, a gente usa GeoObject New e o tipo. Tem um exemplo? Eu vou mostrar um exemplo fora. O GeoObject New é o tipo e os... aqui embaixo tem. É o tipo e as propriedades. Então, no caso, se você quiser criar um GeoObject sem propriedades e configurar elas depois, ou às vezes seu objeto não tem propriedade, você pode passar null. Desculpa. Quando você chama GeoObject null, a classe GeoObject vai alocar a memória para você e iniciar a instância em si. E chamar suas funções init, se for o caso, se você tiver implementado. A class init é chamada para iniciar a classe a primeira vez que um GeoObject new daquele tipo é chamado, e só isso. E instance init, toda vez que você criar um objeto novo, ela vai ser chamada. Então, na class init, você vai sobrescrever métodos, e tem exemplos depois. Você está mexendo na estrutura da classe, e no instance init, você pode mexer com as suas variáveis. Cada objeto que você vai fazer vai ser diferente e tal. Existem outras funções de init. Base init, que é pouco usado, a não ser que você vai mexer com JStream. Não sei porquê. Class constructor. O GeoObject implementa o constructor e talvez você queira sobrescrever para depois que as suas variáveis já estiverem instanciadas, ele ser chamado. Aí você tem que chamar o construtor pai também. Porque isso é o constructor do GeoObject precisa ser chamado. Tá, eu vou passar só mais um pouquinho para frente antes de mostrar... Não, deixa eu mostrar códigos de... Eu coloquei Na verdade, é basicamente o exemplo da documentação, mas bonitinho num arquivo para dar para ver. Então, calma. Você geralmente vai ter um class init que faz alguma coisa. Aí, nesse caso, ele está configurando funções de dispose, finalize, sobrescrevendo e setando propriedades, que eu vou mostrar. E o instance init teria coisas como variável blá, provavelmente que faz parte do seu objeto, recebendo coisas, né? Mau exemplo, mas ok. Desculpa. Tá. Eu falei que GeoObject tem contagem de referência e bom, é muito simples. A única coisa que você precisa utilizar quando você vai pegar uma nova referência, quando assim alguma outra variável sua vai cuidar daquele, vai saber que aquele objeto existe, você fala que você pegou uma nova referência usando o GeoObject-ref. O GeoObject new, obviamente, já coloca a referência como 1. Então, quando você cria, atribui aquele objeto a uma variável.
aquela sua variável já está guardando uma referência para o objeto, já está como um. E todas as vezes que você não for usar mais uma referência, você usa um unref. E ele já faz toda a mágica de, quando a referência chegar em 0 no último unref, ele chama os destrutores todos que precisa chamar e libera a memória. Tá. Ok. É thread safe há algum tempo isso. Propriedades são coisas muito úteis também de object. Você pode atribuir propriedades para seu objeto, criar propriedades, e o GObject te provê um set e get genérico. Aquele exemplo que eu mostrei já tem propriedades no class init, mas é basicamente assim, o jeito de usar, e por isso que é tão legal usar, é mais ou menos, você tem um objeto e é só você setar propriedades nele com o GObject set. Esse é o jeito mais fácil, na verdade. O GObject set configura quantas propriedades você quiser ao mesmo tempo, e por isso que você tem que colocar o null no final, que é a guarda para você falar que não vai passar mais propriedades. Então, a terminologia é o objeto, o nome da propriedade e o valor. Tem um probleminha nessa beleza toda. Isso não verifica o tipo. Então, quando você estiver rodando, podem acontecer, assim, mais comum é, sei lá, uma variável é double, a outra é float. Aí você vai perder dado e ele não vai te avisar. E para isso existe set property, que você configura cada propriedade de uma vez e usa gvalue. Aí, nesse caso, você tem que criar gvalues com as suas, tipo, new int, aí você vai criar um gvalue que é inteiro, e aí atribuir é mais seguro e eu nunca uso. Mas, pode falar. Não. O gvariant, vamos procurar. O gvariant usa gvalue, não? É porque gvalue é exatamente a mesma coisa, mas gvariant tem quer ver? Deixa eu mostrar. Acho que a abertura está sendo agora, né? Poxa. Devia ter... Alguém, você sabe? Tá. Minha... É porque aqui não tem... Quer ver? Ele tem todos os métodos também. Gvalue, set, isso. Então, é assim que se cria gvalues são usados para definir as propriedades que eu vou mostrar. Agora, gvariant
estou quase abrindo o código. Então, tem função de debuzz de um para o outro. Eu nunca tinha pensado nisso. O gvariant. O gvelho é usado para... Opa! Uai, minha apresentação foi para o final. Gvelho é usado para propriedade em GObject, principalmente. Mas para um monte de outras coisas dentro de glib. Às vezes, para, sei lá, colocar num hash table, por exemplo. Propriedade, certo? Ok. Deixa eu mostrar como que cria a propriedade. Então, aqui tem uma propriedade que é name, name, que é, sei lá, meu domínio aí. Esse é o nome da propriedade e descrição, default value, e se ela vai ser criada apenas na hora de modificada apenas na hora de construir ou não, e se ela é read, write, enfim. Aqui tem um que é de número, que tem parâmetros diferentes, valor mínimo, valor máximo. Tá. Isso cria um gvelho. Eu acho que tem jeito de, com o gparamspec, utilizar um gvelho como parâmetro e tal. Outras coisas. Tá. Aqui eu estou criando esse obj properties, né? Eu uso ele aqui com o GObject class install properties. Isso está identado errado aqui. Que vai passar todas as propriedades e fala só o número de propriedades. Aí, para lidar com essas propriedades, a gente tem que implementar setProperty, getProperty, que vai cuidar de quando um set ou um get é feito nessas propriedades. Vamos lá. Tá aqui. E lá você faz o que você quiser, mas, basicamente, essa é a assinatura do método, né? Você vai receber um property ID e um gvelho com o valor daquele tipo. Então, não tem como você tratar o tipo aqui, tá vendo? Quando você usou o GObject_set, ele falou, essa propriedade é um float. E essa pessoa passou, então, um número é float, vou colocar... Ele criou um gvelho para mim, que é float, e me passou. Então, já veio ferrado, né? Se eu passei um double, já não veio double. Do contrário, usando setProperty, não existe mágica nenhuma, eu recebo o velho exatamente do jeito que eu passei. E aqui eu vou tratar ele. No caso, usando métodos de gvelho. Então, esse pegou a string, o outro pegou o número e guardou. E get, você retorna o que existe. Então, esse get retorna um velho, certo? Então, eu criei um velho aqui, que é o que é retornado aqui. Eu acho que está pequeno, né?
Mas o getProperty, ele está interessado nesse valor aqui, é isso que eu preciso. Então, eu vou conferir qual que é a Property ID para saber qual é o valor dela dentro do meu programa, que no caso aqui, eu provavelmente tenho uma variável com nome, que o usuário está interessado nela, e ela é uma variável privada, eu vou retornar ela através de uma propriedade bonitinha para o usuário. Aí eu tenho que colocar esse valor num gvalue, que é o que eu estou fazendo aqui. Estou setando esse value com o valor dentro do meu programa. E o GObject vai retornar para mim o valor para o usuário com o gvalue. Você pode usar GObject get da mesma forma que usa GObject set, e ele tem exatamente o mesmo problema. E é muito mais fácil de usar da mesma forma que GObject set, dá para pegar várias propriedades ao mesmo tempo. Eu mostrei o class init e tal, aqui, mostrei tudo. E, por fim, a última das funcionalidades básicas de GObject, porque eu nem falei de interface, são sinais, que não sei de qual background vocês vêm, mas não tem nada a ver com sinais de Unix. Sinais são basicamente closures. São eventos que um objeto emite que, quando acontece alguma coisa, sua aplicação pode emitir sinal também. Então, digamos que GTK, que é o exemplo more de usuário de Object, o usuário vai clicar num botão. Eu, na minha aplicação, quero saber quando o usuário clicou no botão, e o jeito de fazer isso é eu conectar no sinal clicked do botão, porque todas as vezes que o botão for clicado, o sinal vai ser emitido, eu vou estar conectada nele, ele vai chamar a callback que eu passei para ele. Só que é mais interessante do que isso, porque não só chama a callback. Ele vai chamar todos os ouvintes daquele sinal, né? Vários usuários daquele objeto podem conectar num sinal. E dentro do tratamento do sinal, dentro da closure que você passou como ouvinte, você pode cancelar o sinal. Ou a sua aplicação pode emitir aquele sinal. Então, ele é mais versátil, assim. Bom, o jeito de registrar o sinal é meio dolorido, mas, na verdade, é só porque, assim, é um monte de configurações, porque ele pode ser bem variável. É o nome, o tipo do sinal, são flags que falam quando que o sinal vai ser chamado. A callback vai ser utilizada. Eu acho que tem um dos exemplos que tem sinal. Eu saí colocando um monte de arquivo aqui que tinha coisas, tá? Então, tem código do Tizi, código do Thiago, provavelmente aqui. Silo. Eu quero quando ele cria, né? Aqui. Tem bastante sinais aqui. Então, um dia sai no new, eu vou consertar isso. Tá vendo? Além do nome, ele fala que é de um GObject, que geralmente vai ser quando que vai flags para configurar, geralmente é gSign run last e só.
O parâmetro que ele vai retornar, que no caso não é nada, mas tem um outro aqui que, quando o sinal é emitido, ele manda uma imagem. Porque isso daqui, esse código que eu estou mostrando é de um programa de tirar foto, digamos assim. Então, quando o sinal for emitido, ele vai mandar um frame, que é um pixbuf. Nesse caso aqui, ele manda 0. Enfim, quando o sinal já existe, é só conectar nele, conectando na instância do objeto. Então, aqui seria gSignalConnect, a instância do TeaseCamera lá. O Detailed Signal é o nome do sinal e um filtro, que não necessariamente você precisa usar, que é a mesma coisa que você registrou na hora de... Opa. Aqui, né? Não foi aqui. Ok. É o que você... Tá. É a mesma coisa que você vai usar na hora de emitir o sinal, que é Detailed Signal lá no Emit by Name, né? Então, geralmente, o nome do sinal, 2 pontos, ou só o nome do sinal, e a callback vai ser chamada, data o dado que você quiser passar para quando essa callback for chamada, como sempre, geralmente, acontece na glib, G, alguma coisa, né? Para emitir sinal, tem tanta opção de by name, que é só a instância, e o Detailed Signal, que é só o nome, se for o caso, o filtro. Ou opção de utilizar gQuark e coisas do tipo. E isso é... Mas acho que a vantagem é o valor de retorno e você verificar. Tá. Eu mostrei um monte de coisa aos poucos, mas... Enfim, eu falei de tudo, eu não mostrei direito como fica o tal do GeoObject no fim das contas. Agora que a gente já entendeu mais ou menos como que tudo existe, eu vou mostrar o arquivo de header, que é o cabeçalho, que tem basicamente um monte de macro, que não necessariamente você precisaria de tudo, se você fosse só implementar um GeoObject simples, mas é meio que a convenção, quem for abrir seu código vai estar esperando isso, e as pessoas pensaram na hora de fazer essa convenção, então não custa usar. Eu só tenho o problema de ficar quebrando tudo, né? Então, por exemplo, quando você está pedindo a instância, ele vai pegar aquele getType, que foi o método que eu mostrei, que vocês nunca vão implementar, porque tem uma macro que define, mas é comum em GeoObject ele te encher o saco, porque não tem um getType, que é algum problema. Você não quer achar o getType, você quer ver se a sua macro está definida certo, ou coisas do tipo. Geralmente a macro está definida errada. Esse tipo de coisa, você geralmente pode copiar do tutorial que seja e substituir. Aqui tem a definição dos tipos de classe, com as estruturas que a gente já viu, estrutura da classe, estrutura da instância, e ele cria os tipos com typedef. Eu espero que todo mundo saiba ser nessa aula. Eu esqueci de perguntar esse detalhe. E aqui tem o getType, que é o mínimo. Obviamente, aqui vai ter, sei lá,
bar new, que vai retornar o gtype. Enfim. Eu acho que eu tenho no C. Calma. Não tem. Que vai criar a instância com GObject new e etc. Aqui, além das coisas que eu já mostrei, vamos para o class init, que lá tem falando tudo que é interessante. Aí aqui, além das propriedades que ele criou, instalou, tinha dispose e finalize, que eu não implementei nada, porque não tem nenhum código de verdade aqui, mas ele chama o clear nele mesmo. E esse clear object é espertinho, que ele já verifica se o GObject é válido ou não válido. E ele chama o dispose do pai, que precisa ser chamado. A mesma coisa para o finalize. Aqui tem... Ele está fingindo que está fazendo alguma coisa no finalize. Ok. Class init, tá. Tá, posso falar isso agora. Eu coloquei um exemplo de Python para mostrar o tanto que é mais fácil usar. Só que, bom, aí você não precisa saber de tanta coisa. É bom saber, mas um monte de coisa não é mais útil, né? Porque Python tem suas próprias mágicas, mas tudo eu copiei algum código que eu já tinha, tá, gente? Então, tem variados exemplos. Isso usa GStreamer, é código antigo pra caramba e tal. Mas o que é interessante nesse arquivo? Ele está usando o GObject com o GObject introspection. Então, ele está usando o GObject diretamente, assim, de Python. Uma biblioteca feita em C, que é o GStreamer. Aí ele está importando o GObject introspection e ele está criando uma classe que chama volume, e ela herda de um GObject, que é um bin. Vocês não querem saber o que é isso, né? Depois vocês vão nas palestras de GStreamer e multimídia para saber. Mas, enfim, isso daqui podia ser acho que é GObject, se eu não me engano. É simplesmente a declaração do que ele está herdando. Se você for olhar no GSTBin, ele herda de outra coisa, que herda de outra coisa, que herda de GObject. Provavelmente eu pulei alguns outra coisa no meio. Como o GSTBin herda de coisas que herdam de GObject, ele é um GObject e ele pode ter propriedades. E esse é o jeito bonito de declarar uma propriedade num GObject em Python. Você declara o tipo, ele tem um dicionário das propriedades. Então, você não precisa usar todas aquelas coisas, e na hora de setar é mais fácil também. Só você... Enfim, você chama a instância .setProperty e ele faz toda a mágica para você. Deixa eu ver se tem algo mais interessante aqui. Ele tem a do getProperty, que são os métodos que ele está dando override, sobrescrevendo. E aqui ele simplesmente faz a mesma coisa que eu estava fazendo lá, de verdade, com um valor. E é bem mais bonito, assim. Mas está fazendo a mesma coisa. E aquilo é o que está rodando por trás. Tem um exemplo que tem sinal, que é praticamente a mesma coisa. Você declara dicionário de gsignals com mais ou menos aquelas propriedades que tinham lá, né? Tinha
Final Run Last e o tipo. Ok. Eu acho que é mais ou menos isso de GeoObject, só faltou muita coisa. Mas eu acho que deve dar para falar um dia inteiro sobre isso. Na descrição da palestra eu fui ingênua e falei que ia falar um pouco de glib, e eu resolvi falar pelo menos de main loop, que de vez em quando eu vejo pessoas perguntando, mas é muito simples de usar, mais ou menos. O jeito normal de usar é muito simples, porque ele tem um monte de coisa por trás, e tem jeito de você fazer várias coisas interessantes com ele, e para isso tem que aprender bastante, mas, enfim, o main loop ele basicamente lida com eventos de aplicações glib. Então, você tem uma aplicação GTK, por exemplo, você vai precisar de um main loop para a sua janela, sei lá, ficar lá e receber eventos de interação com o usuário. É o exemplo mais básico de todos. Eventos podem ser várias coisas, né? Inclusive timeout, mais entrada, operação de arquivo. E tem sources, que eu traduzi para fonte, mas eu vivo sofrendo com traduções de coisas. E cada uma, em princípio, é associada a um contexto para poder rodar em um ambiente multithread, onde, enfim, grupos de fontes independentes possam rodar em threads diferentes, né? O jeito de usar main loop é só gmainloop new, e para isso você passa o contexto, que pode... Não vou ensinar assim. Você passa os argumentos do main, na verdade, para ele tratar os argumentos. O run, enquanto o main loop estiver rodando, ele vai verificar e ir lidando com todos os eventos que acontecerem, e, eventualmente, no seu programa vai ter alguma coisa que vai fazer o programa sair. Para ele sair, o main loop não ficar rodando para sempre, você chama o main loop quit. Quando você está lidando com GTK, você pode usar o GTK main quit. O main é equivalente ao run, né? Que vão... ou ao new e run ao mesmo tempo. Mas eles são wrappers para o main loop estar ali por trás, funciona da mesma forma. Não tem muita mágica, mais ou menos. Você pode criar sources novos, dá para fazer milhares de coisas, mas o básico é isso. E eu tenho uma confissão para fazer, agora que eu falei bastante de GeoObject, meu tempo está acabando. Eu pensei em dar essa palestra, eu estava meio sem ideia, assim, e eu queria falar de coisas novas de glib, só que eu vi que não ia dar tempo, mas pelo menos eu queria dar o gostinho. Eu queria falar de coisas tipo gtask. Aí eu coloquei aqui um exemplo de gtask também, que é mais ou menos novo, e na verdade faz parte de GIO, que é uma biblioteca usada para lidar para substituir o GNOME VFS, tipo File System, rede, enfim. Gtask é uma coisa super legal, mas eu não coloquei exemplo de como implementar. Mas é útil para usar com resultados assíncronos. Então, se você olhar hoje em dia, a API do GNOME é cheia de coisas assíncronas, tipo, API do GIO, principalmente. É cheia de coisas assíncronas que você chama uma coisa assíncrona e você precisa do resultado depois, quando essa coisa... quando acabar. Então, eu coloquei um exemplo besta de você olhar um hostname e, bom, você não quer bloquear e ficar esperando por isso. Então,
Então, você fala para ele, olha lá gnome.org para mim, e quando acabar, você chama o name lookup callback. Dá para ver. Quando ele chamar o name lookup callback, você chama a função finish. Isso é implementado com o GTask. Só você criar uma GTask new, tem jeito de você atribuir dado a uma tarefa. É uma coisa que representa a tarefa, e quando ela terminar, você chama um return com o valor. É lindo. Então, eu decidi, assim, eu queria falar desse tipo de coisa, mas não ia funcionar se eu não convencesse que GObject e glib são mais ou menos úteis para vocês já estarem usando para começar. Mas é só para dar um gostinho de que tem várias coisas interessantes, além do básico, mas eu acabei falando do básico. Vocês têm perguntas? Sim? Não? Qualquer coisa pode me mandar e-mail. E, sei lá, boa sorte usando. Eu espero que tenha dado para entender um pouquinho, assim. Vira e mexe, eu me pego entendendo mais alguma parte dessas coisas. Então, ok. Obrigada, gente. Faltam... sobrou tempo.